Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Vamos ter uma segunda prova agora na próxima terça-feira. Por favor, se preparem e eu espero que vocês todos atinjam seus objetivos, que é tirar uma ótima nota, tá bom? Eu vou continuar com as nossas considerações sobre psicologia social, abordando alguns aspectos, né? Sempre visando a retomada de alguns conceitos para poder alinhar com os novos conceitos. Então, nós vimos em aulas anteriores uma série de conceitos sobre a atuação da psicologia, o surgimento dela, como ela surge, quais atribuições nós temos da psicologia social. E nós observamos também que, de um modo geral, as investigações acontecem mesmo com os fenômenos sociais que possuem aspectos negativos. Vamos pensar, o que vem a ser aspecto negativo? Uma catástrofe, uma situação de conflito, uma epidemia como agora, mundial, não só a nível nacional, propicia o quê? Toda uma investigação, propicia todo um levantamento de dados para saber como, dentro da área da psicologia, como se pode trabalhar a questão comportamental. Então, dentro de um conflito, por exemplo, de uma situação emergencial, um fenômeno qualquer, cada ciência, cada área científica vai atuar, cada área de conhecimento vai abordar e vai aplicar seus conhecimentos na busca de uma solução. No caso da psicologia social, não foge à regra quando ela levanta esses dados aí. E é lógico que isso interfere na própria dinâmica social, não é? Isso implica, vamos lá, dois aspectos diferentes, e mais que tem uma relação muito interessante. Quando nós falamos de psicologia social, lembra, nós falamos da questão da psicologia social psicológica e a psicologia social sociológica, não sei se vocês se recordam. A psicologia social psicológica tem muito a ver com a questão da subjetividade, né? Sobre o indivíduo. E o que é isso? Subjetividade é a maneira como o indivíduo, pela sua individualidade, percebe o mundo e se relaciona com esse mundo. Ele estabelece uma transação com esse mundo da realidade dele, ou seja, ele procura se envolver, aceitar as regras, mas ao mesmo tempo ele interpreta da sua maneira. Por essa razão é que é muito comum quando se faz uma entrevista com pessoas sobre um determinado acontecimento, algumas pessoas dizem, eu percebi desta forma, e outras, para mim é desta forma. Então nós temos parâmetros aí para poder entender que as pessoas nem sempre pensam exatamente da mesma forma, né? Claro que nós temos questões ideológicas, temos questões de cunho mais pessoal, que eu gosto porque fulano fala, então eu aceito o que fulano fala. Então, é uma questão diferente. O que eu digo aqui, na questão da subjetividade, é muito do indivíduo, é muito dele, a interpretação, da compreensão da realidade especificamente dele. Se vocês me permitem, eu vou ler aqui um trecho. A questão da subjetividade é o espaço interno do indivíduo, ou seja, como ele instala sua opinião, a qual é dito mundo interno, e com o qual ele se relaciona com o mundo social, que é o mundo externo. Ou seja, essa relação é que torna a sociedade dinâmica, né? E isso é fundamental para se entender todo um comportamento, seja do indivíduo, que ele sofre influência da sociedade, como eu tenho também esse indivíduo atuando na sociedade. É meio maluquinho essa relação, né, de reciprocidade, onde o indivíduo ele se modifica em função de toda essa influência, mas também ele contribui para essa mudança. Então, vamos exemplificar novamente.
É só observarmos como a sociedade humana veio se modificando ao longo da sua história, da sua jornada, né? Desde das épocas mais remotas lá, quando o homem começa a ter consciência da sua existência, o como ele se modifica e modifica o seu ambiente. Vamos exemplificar. Uma das preocupações, exemplificando, envolve a questão climática. Bom, me parece que o principal responsável por essa situação de incerteza climática, o próprio homem, que não está, por exemplo, respeitando a natureza, não está respeitando esse equilíbrio que a natureza estabelece. E as consequências podem estar vindo aí. Ou seja, o homem interfere diretamente na natureza e, simultaneamente, ele vai ter que encontrar soluções. Como se diz, o homem, ao longo de toda a sua jornada, ele sempre encontrou soluções para sobreviver, seja individualmente, seja em sociedade, principalmente em sociedade. E é a partir daí, minha gente, que nós podemos começar a pensar em termos de como eu posso desenvolver ideias, né? O indivíduo o ser humano, o indivíduo, ele tem uma capacidade intelectual e criadora muito grande, então ele sempre vai encontrar soluções e propor. Então, nós temos lá os cientistas que investigam, que pesquisam remédios, vacinas, formas, meios de dar ao ser humano longevidade, condições de sobrevivência. Então, só dando uma referência, tem muitos prêmios Nobel em várias áreas que propõem mudanças, que propõem novas alternativas para se encontrar soluções para a vida dos seres humanos. E, claro, são agraciados com prêmios e vai por aí afora. Precisamos observar que essas ciências elas propiciam melhorias, mas para quem? Para que população? Vamos resgatar um dado que, infelizmente, gostaria de debater com vocês, mas em função de toda essa circunstância não foi possível. Questão da pandemia. Sabemos que, infelizmente, muitas vidas serão perdidas aí, né? Infelizmente, muitas vidas. Se é de laboratório, se é um vírus natural, não é momento que nem para nós verificar, mas sim como a sociedade está preparada para lidar com essa situação. É uma questão de higiene, é uma questão de proteção. Vamos pegar a realidade brasileira. Há muito tempo se diz que o sistema brasileiro é fragilizado, não é apenas a questão de médicos, especialistas, de profissionais da área da saúde que acusam, que apontam que o nosso sistema de saúde está numa UTI, fazendo assim uma brincadeirazinha, né? Ou seja, é muito ruim, mas para quem? Olha, aí entra uma questão social aí. Está ruim para a população mais ampla, para um contingente de indivíduos muito menos privilegiados, não? Vou usar a palavra forte aqui, mais pobres da população, aqueles cujos recursos são muito pequenos, não? E a partir daí nós temos o sistema social falido, ou seja, aqueles que têm posses, que têm condições, que estão de uma condição financeira bastante privilegiada, eles têm acesso a uma condição hospitalar, um sistema hospitalar, né, de saúde muito melhor. Em contrapartida, nós temos a condição hospitalar para o pessoal menos favorecido, uma dificuldade muito grande. E isso a gente já sabia. Não vou entrar nem na educação ainda, estarei ainda na questão da questão hospitalar. O que é que nós temos então?
na verdade foi desnudado, foi escancarado a situação da saúde nesse país aqui por conta do vírus. Ruim de um lado, que vai levar vidas, vai comprometer muita gente, mas ao mesmo tempo, qual foi o lado positivo? Que ele escancarou, se eu posso usar o termo positivo, ele escancarou toda uma realidade que nós já sabíamos, toda uma realidade do péssimo, da baixíssima qualidade de atendimento à saúde da população menos favorecida, dos mais pobres, infelizmente. Ora, a psicologia social aborda isso durante muito tempo, pessoal, principalmente pessoal que trabalha com pesquisa, as lutas para a melhoria das condições, aí entram em outras áreas, melhoria das condições de higiene e condições de moradia, e aí a coisa desanda, né? Qualquer época que dê enchente em São Paulo, que desaba casa, desaba morro, sai todo mundo correndo. Mas, poxa vida, qual é a orientação que se dá para essas pessoas? Porque a Defesa Civil tem lá as equipes que vai dar assistência para o pessoal. Tá, mas não estamos corrigindo o problema. Estamos apenas corrigindo pequenas situações, mas não há uma orientação, não há um trabalho social forte, profundo, de base, infelizmente. Isso reflete na educação. Um colega meu mandou uma mensagem recentemente sobre a realidade do Japão, né? Um brasileiro que mora no Japão, parece que é casado com uma moça japonesa, e ele estava falando no Japão. É impressionante como o Japão atua na questão social. Condições financeiras, condições de moradia e principalmente, por que lá a situação foi mais controlada? Ele diz o seguinte: aqui o pessoal se protege de tudo, eles usam máscara para qualquer probleminha de saúde, né, qualquer gripezinha, as pessoas andam de máscara, se habituaram a andar de máscara para evitar o contágio, seja por uma gripe, seja por qualquer outro tipo de doença. Então, há uma questão de educação na parada. E se diz que um país, uma população, uma nação, cuja educação é bastante frágil, bom, os resultados não são lá animadores, não. E no nosso querido Brasil, a situação não foge à regra. Então, educação é outro referencial importante. E o mais grave, se posso afirmar isso. Já disse na aula anterior e vou repetir agora, nós estamos num ranking de educação, ou seja, de avaliação da educação muito ruim, 68º, 70º, alguma coisa do gênero, muito ruim. E a gente não precisa de levantar dados, não precisa de ficar olhando pesquisa, basta quem tem uma condição mínima de acompanhamento vai observar. É a qualidade da formação de professores debilitada, frágil, para não dizer ruim, a infraestrutura péssima, ruim, condições de trabalho. Quando eu digo condições de trabalho, é plano de carreira, investimento, não tem. Então se justifica que a situação aí vou entrar numa seara governamental, entra governo, sai governo, o discurso é sempre o mesmo. Então, por mais que se trabalhe na questão de levantar dados, de identificar situações, para que se possa aí ter uma condição de intervenção, um trabalho mais enriquecedor no sentido de solução dos problemas, não. Ficamos apenas na periferia, ficamos apenas na superficialidade da solução de problemas. Pelo menos essa é a minha visão. Um dado importante, eu abordei isso também. As pessoas, elas, por não terem essa orientação, elas buscam, é um dado que é muito importante para discutir, questões mágicas, infelizmente. No Brasil, o Brasil é um país religioso por natureza, e infelizmente tudo que acontece nós jogamos nas costas do nosso glorioso Deus, né? Se Deus quiser vai chover, se Deus quiser essa pandemia vai embora, se Deus quiser, e vamos rezar, e vamos fazer, vamos acontecer. A coisa não é bem assim não, né? Pelo menos penso eu. Nós precisamos encontrar soluções que a pessoa compreenda e temos que separar a frase de Cristo, vamos dar a César o que é de César e dar a Cristo o que é de Cristo. Ou seja,
o Brasil, nesse sentido, está merecendo já há algum tempo, brasileiro especificamente, ser melhor assistido. Ou seja, vamos pegar o Nordeste, uma região extremamente empobrecida e de oportunistas de marca maior, não vou citar nomes e nem vou aprofundar. Eu desde jovenzinho, né, apesar de tudo, eu ouço que a indústria da seca existe, sabe-se lá quantos séculos, pelo menos no Brasil. Até hoje ela persiste. Justifica-se o problema climático com a pobreza. Nós sabemos que na atual conjuntura, atualmente, recursos existem, condições existem, e eu digo condições financeiras também, só que não há interesse político, é uma forma de controlar. Então, por mais que se trabalhe uma questão social, por mais que profissionais da área social, sejam sociólogos, psicólogos, antropólogos e zoólogos da vida, a barreira será as políticas que os nossos governantes aplicam aí. Por isso, dizem para mim assim, porque na Cracolândia o pessoal faz o que bem quer e não dá para entrar lá. É verdade, é um gueto e ninguém entra lá para resolver o problema das drogas, do alcoolismo, ninguém entra lá. Se entrar policial, eles fogem, eles encontram o meio e depois retornam. Então é uma questão paliativa. Me perguntavam há algum tempo atrás se o que eu achava da internação compulsiva dos drogados. E aí nós temos que levantar dados. Qual é a condição emocional desses indivíduos? Qual é a condição social desses indivíduos? Será que esses caras têm consciência do problema? Teríamos que fazer triagem, conversar, identificar, e aí sim, aqueles que têm muito comprometimento em termos mentais, em termos emocionais, eu creio que para a saúde dele, para ele ser salvo de uma condição, eu acho que a compulsividade se justifica. Não concordo por questões de vai ter que ir ponto final, não é isso, né? De uma maneira meio que exigida pela sociedade ou uma maneira que pega o indivíduo e, independente da vontade dele, ele vai ser internado e lá vai receber o atendimento. Não concordo mesmo, né? A pessoa tem que ter liberdade. Mas, dentro da circunstância, eu acho que a compulsividade ela caberia para salvar a vida da pessoa. E temos aqueles que realmente têm consciência, mas que não conseguem se livrar do vício. Então, nós temos formas alternativas, maneiras de trabalhar esse pessoal aí comprometido, assim como eu tenho a questão das pessoas que se embriagam, que tem uma questão familiar, estrutura familiar. Então, dentro desse segmento, não existe um investimento, né? Então, nós temos violência, nós temos alcoolismo, nós temos droga, que é um meio que as pessoas encontram para fugir de uma realidade. Isso eu estudo, eu já tive que a gente estuda, né? Em que as pessoas encontram caminhos mais fáceis para fugir da realidade. Os jovens é isso, e aí se viciam com muita facilidade. Como fica a questão religiosa? Ou eu entro, aí eu vou fazer uma comparação maluca. Se eu entrar nas drogas, eu fujo da realidade. Se eu me torno uma pessoa extremamente religiosa e justifico que tudo que acontece no meu entorno é uma questão do demônio, do diabo, seja lá o que for, e que Deus está sempre ali, que vai ajudar e que vai ajudar, eu estou fazendo o meu papel de quê? De me isentar da minha responsabilidade, então eu deixo na mão de Deus. Se eu não consigo, é porque alguma força maligna não deixa. E se eu espero, é porque Deus um dia virá para resolver. E eu faço o que nesse meio de caminho? Muitos brasileiros esperam por questões milagrosas. Gente, não é assim que a vida funciona. Então, essa é uma das preocupações. E aí eu entro na seara da questão da psicologia para ilustrar para vocês o como isso vem sendo trabalhado ao longo, pelo menos, do século passado e que aborda hoje, não? Exemplo, Francisco José de Oliveira Viana, primeiros movimentos da psicologia social no Brasil, isso já lá atrás, né, no início do século passado.
Temos lá também Raimundo Nina Rodrigues, que tem a contribuição no campo da medicina legal e social no Brasil. Então, veja que nós temos alguns profissionais, alguns pesquisadores já manifestando preocupação, seja na área mais social, seja no campo, por exemplo, vamos dar um exemplo da medicina. O Manuel Bonfim também, no campo da medicina, aí entra a educação, história, a língua portuguesa e a psicologia propriamente dita. Então, nós já temos uma base aí. E é essa base que vem promovendo esse trabalho da psicologia. Disse também, a psicologia ela só começa a incorporar-se na medida em que ela passa a ter uma identidade legal, por exemplo, lá na década de 1962, se eu não me engano, agosto de 62, que aí sim existe uma lei, ela é sacramentada como uma ciência em um curso de formação. É esse o sentido que nós temos que pensar, que nós temos que trabalhar. Então, de um lado, a força da pesquisa, da psicologia social, quero reforçar. E do outro, eu diria, meio forçosamente, uma força antagônica que limita, que muitas vezes não permite o avanço de um trabalho mais aprofundado. Então, fica-se, repito, numa superficialidade muito ruim. E vejamos novamente a questão da pandemia no Brasil. Sabemos a situação e, repito, assim que passarmos por essa situação, vamos cair no esquecimento. O brasileiro tem memória curta, o brasileiro tem o hábito de esquecer, já foi, deixa para lá e não se prepara para a próxima. Quando vier a gente resolve. Não é assim que funciona. Infelizmente o brasileiro tem esse hábito, tem esse jeitão de ser, não? E por mais que trabalhe a questão do comportamento pró-social, que é um tema central da nossa aulinha de hoje, também reflete como as pessoas querem ajudar, mas que se sentem meio que limitadas, não? Nós temos ONGs, nós temos voluntários, nós temos uma série de pessoas, cidadãos, que querem contribuir, mas é momentâneo, parece que é uma coisa efêmera. Não há inverno, vamos dar sopão. E o resto do ano, o que é que se faz? Vamos dar uma assistência médica para as pessoas, então tá, fomos lá, resolvendo, não resolve. Algum tempo atrás, por exemplo, parece que foi o Fiesp, SESI, Senac, eu não lembro bem, fez todo um trabalho do pessoal de rua, do pessoal de periferia, que não tinha uma carteira de identidade, que perdeu documentos, que é questão de higiene pessoal, então, corte de cabelo gratuito por voluntários, providência em documentação. Então, existe um trabalho nesse sentido, pró-social? Tem. Eu acredito que tem. Mas é que está. É efêmero. Vamos fazer daqui, sei lá quanto tempo. Novamente temos um contingente aí de pessoas completamente perdidas socialmente, e nós temos que fazer um novo mutirão, temos que fazer um novo trabalho, e assim, essa sociedade ela não anda. É preciso dar a base e aí dar uma continuidade nesse trabalho, assim como nós temos os indivíduos antissociais. Esse nós vamos abordar com mais calma numa próxima oportunidade. O próprio nome diz antissocial, é aquele que vai contra aquilo que nós acreditamos ser válido, não o indivíduo antissocial, é o violento, é o agressivo, é aquele cara que não respeita as regras, e às vezes é aquele cara, psicologicamente falando, que tem como é que eu posso dizer, tem um jeitão de ser meio intrínseco, meio para dentro, meio fechado, e aí as pessoas dizem que ele é meio antissocial, e não é isso. Às vezes uma pessoa objetiva demais dizem que ele é antissocial. Não, nós temos que entender que comportamento é esse. Legal, gente? Pessoal, é o seguinte, nós vamos ter essa nossa provinha terça. Eu quero acreditar, olhando um calendário aqui, que eu creio que nós vamos ainda ter aula em 9 e 16 para depois fazermos a chamada prova P3. Aí eu vou ver como é que funciona o sistema, tá bom? De momento eu creio que nós podemos pensar assim, e sempre repetindo, vou estar à disposição sempre para ajudar vocês, ou
pelo WhatsApp, que muitos de vocês conversam comigo, assim como pelo e-mail. Tá bom, gente? Repito, a prova não será difícil, mas por favor, gente, estudem, tá bom? Estudem, por favor, a prova não está difícil. Tá? A prova tem que ser pensada, tem que ser interpretada e ser bem respondida. Então, estudem, por favor. Bom? Um grande abraço para vocês. Até!